Abra a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João. Põe aquele fundinho poderoso aí, por favor, pessoal do som, ouvindo a palavra de Deus, feliz. Hoje eu tenho algumas coisas aqui para compartilhar com você. Diz assim a palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Vamos para uma história conhecida, a história da ressurreição de Lázaro. Isso mesmo, história da ressurreição de Lázaro. A gente vai ler a partir do verso de número 1, uma leitura um pouco extensa, mas você pode acompanhar aí tanto no telão como na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, verso de número 1. Um homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava a Marta e a irmã dela, e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: na verdade, não é verdade que o dia tem 10 horas, ou melhor, 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Quando Jesus chegou e encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-la por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está te chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado naquela aldeia, mas permanecia onde Marta havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na pensando que ela ia no túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: onde vocês o puseram? E eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja o quanto ele o amava.
Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos aos cegos não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se creres, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Porque me ouves. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então Jesus ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Palavra de Cristo para quem está aqui e crê nele, diga amém. Queridos, prestem bem atenção nesse texto, um texto muito interessante, porque nós estamos falando de um relato da ressurreição de Lázaro. Esse não foi o último milagre que Jesus fez antes da cruz, mas certamente foi o maior de todos e o que mais chamou a atenção tanto dos amigos de Jesus, como também dos inimigos. A gente começa esse relato vendo que Jesus recebe a notícia de que o seu amigo, alguém que ele amava, estava morto. Estava, melhor, doente. Estava, à beira da morte. Jesus recebe uma informação de uma família que ele amava, de que alguém estava doente. E o texto fala para nós que Jesus se propôs a ir ao encontro dessa família que estava com o seu ente adoentado. Agora, o que eu quero começar observando com você aqui? Que o texto fala para nós que os discípulos olharam para Jesus e falou: Jesus, nós vamos voltar para Betânia. O Senhor sabe que não muito tempo os judeus queriam apedrejar o Senhor. Querido, o que eu começo aprendendo na introdução dessa palavra? Jesus nunca parou a sua missão pela ameaça dos inimigos. Jesus nunca parou o seu propósito porque os inimigos estavam tentando coagir, oprimir ele. Jesus nunca parou diante do enfrentamento do adversário. E eu e você não podemos parar, não podemos deixar de seguir o propósito, de viver a missão que o Senhor estabeleceu no nosso coração, por causa do adversário, por causa do inimigo. Se o inimigo está se levantando, querido, ei, não tenha medo, enfrente, porque Jesus, o teu Salvador, não ficou paralisado, não parou a sua vida, porque tinha gente querendo, destruir ele, acabar com a vida dele. Ei, querido, pessoas vão se levantar, circunstâncias vão se levantar, o próprio diabo vai se levantar, mas eu estou aqui para falar para você nessa noite: ele se levanta para cair, ele não tem poder de acesso para aqueles que estão debaixo do propósito de Deus. Tem muita gente parando. Por que você parou? O inimigo se levantou. Por que você parou? Porque se levantou contra a minha vida. Ei, querido, para com isso. Jesus não parou por causa das circunstâncias desfavoráveis. E sabe qual que é o segredo de Jesus? Sabe o que Jesus revela para mim e para você? Que quem anda na luz sabe, conhece as artimanhas do inimigo. O que o texto falou? A resposta de Jesus para o apontamento dos discípulos foi: ei, não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. Preste bem atenção, isso não é só uma mensagem
de que eu preciso andar durante o dia para enxergar os meus adversários. Isso é uma mensagem espiritual, querido. Jesus é a luz do mundo. Sabe o que Jesus está falando para os seus discípulos? Quem anda na luz enxerga a intenção do inimigo. Quem anda com a luz enxerga os enganos do inimigo. Querido, sabe o que eu estou falando para você? Quem tem a luz, que é Jesus, não fique enganado, não cai na cilada do adversário, não para diante do inimigo, porque quem anda na luz tem discernimento espiritual. Quem anda com Jesus sabe quando o inimigo vai atuar, sabe como ele atua. Ei, o problema não é a gente ter adversário, o problema é a gente não andar na luz. O problema não é o inimigo se levantar contra a nossa vida, o problema é a gente estar nas trevas, não podendo enxergar as artimanhas de Satanás. Ei, querido, então pega Jesus, anda com Jesus, porque na onde você anda com Jesus, Ele vai clareando, vai mostrando, a sujeira vai aparecendo, e aonde não tem sujeira, não tem inimigo. Na onde não tem sujeira, meu amigo, o diabo não pode tocar. Então entenda isso. Jesus está falando assim: fica tranquilo, nós estamos na luz. Você precisa andar na luz, querido. Por que o inimigo está tendo vantagem sobre a sua vida? Porque talvez está faltando luz na sua vida. Jesus é a luz. O texto revela nessa introdução para nós uma mudança de atitude. Isso é fantástico. Porque está contando a história de Marta e Maria e Lázaro. Marta, Maria e Lázaro. Essa família já era conhecida. Quando a gente fala a respeito de Marta, a gente vai se lembrar que Marta era aquela que cuidava da louça, que cuidava dos preparativos de casa, que fazia comida, quando Jesus chegava lá para visitar. E Maria é aquela que fica nos pés de Jesus. E aqui o texto já até declarou isso. Não é uma nem duas vezes, não são uma nem duas vezes que há um relato de Maria aos pés de Jesus. Só que é interessante que Marta, que não tinha aquela atenção com Jesus, como Maria tinha, agora é a primeira ao saber que Jesus estava chegando, é a primeira a correr para os pés de Jesus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque algumas realidades na nossa vida mudam o nosso comportamento frente àquilo que Jesus pode fazer. Sabe, Marta, que não tinha aquela conexão de ficar ali na presença, mas estava preocupado mais com o serviço, agora diante da morte, diante da perda, diante do sofrimento, diante da dor, ela é a primeira a correr aos pés de Jesus. E isso é uma verdade, querido. Tem hora que nós precisamos passar pela dor, pela perda, pelo sofrimento, para a gente ir para os pés de Jesus. Tem hora que só um aperto na vida nos leva para os pés de Jesus. Isso é bom? Não é bom, porque você deveria estar nos pés de Jesus o tempo todo. Mas se é no aperto que você vai para os pés de Jesus, vá para os pés de Jesus mesmo. É interessante que aqui nós estamos vendo um cenário onde João está apresentando não só um milagre. João está falando de uma família, e de uma família que reconhece Jesus como Filho de Deus. João não está falando de qualquer pessoa não. João está registrando aqui um milagre de Jesus numa família que conhece a Deus, numa família que tinha na sua mente a convicção de que Jesus era o Filho de Deus. Inclusive João, ao escrever o Evangelho, não sei se você sabe disso, mas se você não sabe, você vai aprender agora. Ele apresenta 7 sinais de que Jesus de fato era o Filho de Deus, e a ressurreição de Lázaro foi o último sinal antes da cruz que João apresentou. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque os milagres de Cristo não são apenas uma demonstração de poder, mas são um sinal que aponta para realidades espirituais. A gente precisa entender e olhar para os milagres de Jesus não só como uma demonstração de poder, mas de sinal da nossa condição espiritual, de como nós estamos vivendo. A história de Lázaro aqui não fala simplesmente de uma ressurreição de alguém que morreu fisicamente, mas fala do chamado de Deus para mim e para a sua vida. O Deus que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, o Deus que nos tirou da morte para a vida.
E é interessante que ao registrar isso, João registra um Jesus, sabe, diferente. Um Jesus que está profundamente comovido, um Jesus que tem compaixão, um Jesus que chora, um Jesus que está cheio de amor. Agora para pensar. Se Marta e Maria consideravam tanto Jesus, como ficou o coração delas com a demora de Jesus chegar até a casa dela? E o texto revela isso. Talvez elas foram contaminadas pela multidão dos judeus que estavam ali, porque o próprio texto falou para mim e para você, que no verso 37, alguns dos judeus que estavam ali falaram assim: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Qual era o discurso das duas irmãs? Um discurso cravado: se o Senhor não estivesse aqui, ou melhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Isso é interessante, porque nós estamos falando de alguém que considerava Jesus, mas agora a fé dessas pessoas está fragilizada. Ei, queridos, o que eu estou falando para você é que às vezes a gente canta que Deus nos ama, a gente canta, o Senhor me ama, o Senhor me ama, mas a gente, não poucas vezes, sabe, questiona esse amor por algumas demoras na nossa vida. E aqui o texto fala que Jesus, sabe, se demorou, verso de número 6. Essas mulheres, elas poderiam falar: se o Senhor, sabe, de fato nos amasse, Ele se importava com o nosso irmão adoentado, por que Ele demorou tanto? Às vezes nós estamos na condição dessas mulheres, a gente não consegue entender o processo, a gente não consegue lidar com o processo. Querido, preste bem atenção, como que está a sua convicção em relação ao amor de Deus por você? Porque a enfermidade de Lázaro aqui é um retrato da fragilidade humana, diante do pecado, diante das consequências do pecado. Deus, Ele permite enfermidades, não como um fim em si mesmas, mas como um palco para a manifestação da glória dEle. O que eu estou falando para você é que nós não podemos fragilizar a nossa fé em relação ao amor de Deus, porque nós estamos diante de alguém que nos ama, de alguém que olha para nós e se preocupa conosco, se preocupa com aquilo que nós enfrentamos, se preocupa com as fragilidades que nós enfrentamos nessa vida. Jesus se preocupa com você. E eu quero olhar para esse texto aqui e fazer um diagnóstico. Vamos para outro diagnóstico, porque Lázaro aqui é apresentado pelo menos em 3 estágios, em 3 fases da sua vida. E eu quero perguntar para você, se você não está vivendo numa dessas fases que o texto apresenta a respeito de Lázaro. A primeira fase que eu quero aprender aqui com você é a fase do Lázaro morto. Lázaro estava morto. Verso de número 38. Jesus, ele foi direcionado até o túmulo. Túmulo é lugar de morto. A morte aqui de Lázaro é uma realidade, porque ele está num túmulo, numa gruta. Inclusive tinha uma pedra na entrada daquele túmulo. A sua irmã fala: Senhor, já faz 4 dias. Então aqui há uma literalidade a respeito da morte de Lázaro. Lázaro está morto, mas a morte de Lázaro não só representa uma morte física, representa também para mim e para você uma morte espiritual. E nós precisamos nos perguntar: será que de fato eu estou vivendo uma morte não física, mas uma morte espiritual? Porque nós passamos por essa fase. Em Efésios capítulo 2, verso número 1, o apóstolo Paulo diz assim: Ele nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, sem Cristo, nós estamos espiritualmente mortos.
E a Bíblia está dizendo aqui para nós que Lázaro está num sepulcro. O sepulcro é lugar de pessoas mortas. Hoje, tem muito vivo que está morto, e muito morto que ainda está vivo. E quando eu falo sobre esse estágio da vida de Lázaro, eu estou falando sobre isso. Sobre pessoas que estão vivas fisicamente, mas mortas. Ou pessoas que estão guardando coisas que deveriam estar mortas, mas continuam vivas. Tem muitas coisas que nós guardamos no nosso coração que deveriam estar mortas, sepultadas. Lembranças que não deveriam estar mais no teu coração, deveriam estar mortas. Palavras que não deveriam estar no teu coração, deveriam estar mortas. Atitudes que não deveriam estar vivas em você, mas deveriam estar mortas. O que eu estou falando para você é que de fato nós precisamos passar por essa morte, morrer coisas que não fazem parte da nova vida que Jesus está apresentando para mim e para você. Então é um tempo de deixar morrer aquilo que não pode estar vivo no teu coração. Eu falo sobre sentimentos, eu falo sobre emoções. Eu estou falando que é um tempo de enterrar amargura, enterrar palavras, ações, abuso, situações que feriu você, feriu o teu coração, e que tem feito você viver uma vida de morte. Amados, quantas pessoas estão exatamente dessa forma? Mortos. E é óbvio que eu não estou falando de morte literal, de uma morte física. Eu estou falando de uma morte na postura. Uma postura de morte, uma postura de quem não frutifica, uma postura de quem não desenvolve. Passa ano e vem ano, passa tempo e vem tempo, as coisas continuam da mesma forma. Sabe, a pessoa não consegue se livrar dos seus mortos. A pessoa não consegue se livrar daquilo que deveria já estar num sepulcro. Não sei se você já parou para pensar sobre a diferença de crescimento e desenvolvimento. E eu sempre dou esse exemplo do pé de jabuticaba lá de casa. Plantei um pé, Oswaldo, de jabuticaba lá em casa, porque eu gosto de jabuticaba. O pé de jabuticaba não quis dar jabuticaba. Ele veio com jabuticaba, sabe aqueles pés já enxertados? Veio com jabuticaba, comia jabuticaba. Falei, agora vai dar jabuticaba, Tiago. Falei, vou comer jabuticaba à vontade. Que Natal, não dava jabuticaba. Um dia eu estou lá regando o pé de jabuticaba, eu falei para ele assim, falei literalmente, tá? Se você não me der jabuticaba esse ano, eu vou te arrancar. Falei para ele, falei, se você não me der, eu vou jogar fora. Aí fui lá, limpei, adubei de novo, dei água e falei para ele, se você não me der, Rafael, o pé de jabuticaba está dando jabuticaba. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque o pé estava lá. Nilton, o pé estava grande lá, mas não dava jabuticaba. Uma coisa é crescimento, outra coisa é desenvolvimento. Crescimento é você estar aí. Agora, desenvolver, sabe? Desenvolvimento tem a ver com a tua frutificação. O que adianta você crescer e não cumprir o seu papel, não cumprir o seu propósito? Que adianta você ter lá dentro da tua casa um pai que não é pai, uma mãe que não é mãe, um filho que não é filho? Que adianta você ter um esposo que não é esposo, uma esposa que não é esposa? Querido, preste bem atenção, é estar ocupando um lugar inutilmente. O pé de jabuticaba estava ocupando o lugar de forma inútil. E eu falei para ele, se você não me der jabuticaba, se você não cumprir o seu papel, eu vou te tirar. Querido, a gente precisa entender isso. Às vezes nós estamos crescendo, parece que nós estamos vivos, mas nós estamos mortos. Por quê? Porque não há desenvolvimento, não há frutificação, a gente não cumpre o papel. Não pode cumprir o papel, não pode deixar de cumprir o papel. Sabe, não pode. Você não foi chamado só para crescer, você foi chamado para cumprir propósito. Sabe, o Senhor está te chamando para essa realidade.
O Senhor está te chamando para viver uma vida real. Então, aquilo que precisa morrer, faça morrer na sua vida, para que verdadeiramente você esteja vivo diante do Senhor, para que você esteja cumprindo aquilo que o Senhor te chamou para viver e ser, para você ter postura de quem está vivo e frutificando, para você ter postura de quem enfrenta as realidades e enfrenta dando vida. A voz que ressuscitou Lázaro, querido, é a mesma voz que chama os pecadores para fora dos túmulos espirituais. E hoje o Senhor está te chamando para fora do túmulo. Deixa o que morreu no sepulcro, deixa o que já era no sepulcro, não fica carregando a morte com você. Segundo estágio de Lázaro. Lázaro ouve uma voz de dentro do túmulo, e o texto fala para nós que esse homem sai do túmulo, no verso 44. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Se antes era um Lázaro morto, o segundo estágio é um Lázaro que não está mais morto, um Lázaro que está vivo, mas um Lázaro que continua amarrado. Um Lázaro que não consegue nem andar. Um Lázaro que não consegue se mover de forma completa, real. Isso revela aquela pessoa que experimenta o milagre de Deus, experimenta o mover de Deus, mas algo ainda está amarrando essa pessoa. Tem uma cadeia ali, tem uma faixa, tem uma corrente envolvendo e impedindo essa pessoa de se mover. Sabe que é muito fácil viver assim, porque a pessoa dá aquela desculpa assim: não, tá uma bênção, eu já pelo menos não estou morto, estou aí, estou vivo. Mas que adianta estar vivo e as coisas não caminharem? Que adianta estar vivo e as coisas estarem pela metade? Que adianta estar vivo e você estar limitado nas suas ações, limitado na sua vida, você está amarrado, preso? Que adianta? Para pensar. Lázaro está vivo, mas está amarrado. Lázaro está ali preso, não consegue avançar. Sabe, queridos, tem muita gente participando do mover de Deus, não pela sua vida, mas pela vida do outro. E preste bem atenção: como que eu faço para viver a partir da minha vida, pastor? Eu faço para viver a partir da minha vida quando eu decido não só estar vivo, mas também desamarrar aquilo que estava me amarrando. Porque a obra de Deus, ela não é pela metade, a gente precisa entender isso. A gente precisa parar de brincar de metadinha com Deus. Ah, não, isso daqui o Senhor pode tocar, mas não toca nessa área não. Ah, Senhor, eu te dou a minha vida, mas esse departamento da minha vida aqui, essa área, Senhor, não, deixa que eu resolvo. Não, o Senhor pode ficar aqui tranquilo, deixa que eu resolvo essa parte. Querido, Deus não aceita metades. Primeiro mandamento: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Deus não aceita metades. A gente precisa parar de brincar de metadinha com Deus. Deus quer te libertar de forma completa. Ele quer tirar você da morte para a vida. Ele quer tirar você dessas ataduras que estão te impedindo de andar, para que você seja livre completamente. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, verso número 1, ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. De novo, Paulo está falando para os Gálatas: de novo vocês querem se submeter ao jugo de escravidão? De novo vocês querem ser amarrados, impedidos, ter limites? De novo você quer se colocar a uma realidade que causa dor, sofrimento, e impede você de andar, de avançar, de ser livre? Ei, querido, Cristo entrou na nossa vida para nós sermos completamente livres. O Senhor fez uma obra na tua vida para você ser livre, e nós precisamos considerar essa liberdade. Eu sempre falo isso: salvação não é instantâneo, mas a libertação das velhas amarras, ela também é um processo de discipulado. O que é isso, pastor?
O texto fala para nós assim, que Jesus não falou para Lázaro assim: se desamarra aí, Lázaro. O texto fala que Jesus deu uma ordem para quem estava lá próximo: desamarrem-o. O que eu estou falando para você? Não tem como se libertar das ataduras que a morte colocou em você sem a ajuda do teu irmão. Sabe por quê? Porque discipulado é transmissão de vida. Jesus não fala para Lázaro: comece a desamarrar aí. Lázaro não conseguia, querido, estava amarrado como uma múmia. Mas Jesus falou assim para quem estava lá, e quem removeu a pedra: começa a tirar as ataduras dele. Por que a gente vive comunidade? Porque a gente precisa uns dos outros para tirar o que está nos amarrando. Sabe como que você vai ser liberto completamente? Quando você permitir o seu irmão desamarrar o que amarrou você. Igreja é isso. Igreja é viver esse ambiente aonde eu e você podemos, sabe, compartilhar. Ei, me desamarra aqui, porque a morte me amarrou, tentou me segurar aqui, desamarra aqui. A gente precisa viver isso. Eu termino falando para você, pode vir um pessoal da música, que a terceira fase de Lázaro é o Lázaro que vai. O texto fala para nós no verso 44: desamarrem-no e deixem que ele vá. Tire o que prende ele e deixe ele ir. Tire as amarras e deixe ele ir. Tire o que sufoca e deixe ele ir. Tire o que atrapalha e deixe ele ir. É isso que Deus quer para mim e para você. Quer que você vá. Tire as ataduras e vá. Lázaro foi. E sabe qual que é o relato? Que o testemunho de Lázaro, o Lázaro que foi, o Lázaro que ressuscitou, o Lázaro que agora não está mais preso, esse Lázaro aqui, ele foi, e o testemunho dele fez com que muitos judeus se convertessem a Jesus, por causa do testemunho de Lázaro. Você lê isso no capítulo 12, no verso número 9 em diante. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia, e eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Sabe o que eu estou falando para você? Que a sua vida de morte, a sua vida de amarras, com o toque de Jesus, será transformada em uma vida real liberta. E a sua liberdade não só vai alcançar uma transformação na sua vida e na sua casa, como também vai alcançar a vida de outros que estão à sua volta. Lázaro foi. O Lázaro que estava amarrado foi. O Lázaro que estava preso andou. Porque ele decidiu ouvir a voz daquele que estava chamando ele. 3 fases nós vimos aqui. O Lázaro morto em seus pecados, morto sem Cristo. O Lázaro ressuscitado por meio da voz de Jesus. E o Lázaro liberto completamente por meio daquele que o enviou. Querido, o Evangelho não é apenas um convite para você melhorar de vida, mas é um chamado da morte para a vida. E eu confesso para você que essas 3 fases precisam estar presentes na minha e na sua vida. Você precisa sair do sepulcro. Você precisa sair do lugar de morte. Você precisa deixar aquilo que morreu no sepulcro. Você não pode ficar carregando mais isso. Até quando você vai ficar brincando de vivo morto?
estou vivo, mas eu carrego morte, carrego sentimentos, cenários, memórias. Eu não estou falando para você ter amnésia não, mas se a memória está fazendo você sofrer, se a memória está causando dor em você, tem algo errado aí. Porque o que era para estar morto, aquilo que está morto não dói, agora aquilo que está vivo, dói. Então você está dando como morto algo que ainda está gritando dentro de você. A gente precisa colocar numa sepultura o que é da sepultura. A gente precisa desamarrar, tirar as ataduras. Você participa do mover de Deus, mas é por meio do outro, você não consegue sentir a Deus, porque tem áreas da sua vida bloqueadas. Você ainda não conseguiu entregar tudo o que Jesus requer de você. E preste bem atenção, Deus vai usar pessoas para desamarrar você. E as pessoas não estão indo por elas, estão indo por um comando de Jesus. Você precisa entender isso. A igreja não anda porque ela pensa, porque ela age daquilo que ela pensa, não. A igreja anda por um comando de Jesus. E quando alguém vai até você para desamarrar você, ela não está indo por ela mesma, ela está indo porque Cristo mandou ela ir. Entenda isso. Você precisa desamarrar o que está preso. Você precisa andar. Se tem uma área da tua vida que está parada, que não consegue desenvolver, querido, preste atenção, tem uma amarra aí, tem uma cadeia aí. Isso precisa ser desfeito para a glória do teu nome. Você precisa ir. E ir é ter essa maturidade de continuar testemunhando o que Jesus fez na minha vida, ainda que se levante o inimigo, os judeus, tentando tirar a nossa vida. Se você acha que você vai ficar livre do adversário, você só vai ficar livre do adversário quando você for para o céu. Porque enquanto você estiver vivendo, respirando, falando de Cristo, o adversário sempre vai estar aí. Mas preste bem atenção, lembre-se sempre, você está na luz. E na luz você consegue enxergar as artimanhas de Satanás. Na luz ninguém fica enganado, na luz ninguém fica escondido, na luz não tem como as trevas resistir. Lázaro, vem para fora, sai da escuridão, sai das trevas. Lázaro, tira as ataduras, sai das trevas, sai daquilo que está impedindo a sua visão. Lázaro, vem para a vida.